Doutora Cíntia, por favor. Bom dia a todos. Estou aqui tentando lidar com um problema de tecnologia, acho que é o mal ou o bem, sei lá eu qual é. Muito bem. Deu aí, Fábio? Bom, vou me apresentar, né? Eu sou psiquiatra, médica psiquiatra, sou professora aqui da Faculdade de Medicina da ABC, da disciplina de Psiquiatria. Estive como coordenadora de saúde mental do município de São Bernardo do Campo por 4 anos e meio. Eu saí em 2021, junho de 2021. E acho que falar sobre cultura de paz é algo muito, muito, muito importante. Quer dizer, eu venho hoje aqui falar para vocês um pouco sobre o meu conhecimento dentro da minha área, mas eu vivenciei semana passada uma situação de violência na escola do meu filho. Então eu vou começar com uma experiência pessoal para a gente chegar aonde eu quero chegar. Então meu filho estuda numa escola particular no município de São Caetano do Sul, e que já desde o ano passado eu vejo que existe uma problemática das crianças com relação ao que aconteceu durante a pandemia e como eles foram reinseridos socialmente. Eles saem de um mundo social virtual, só que não, para se depararem frente a frente numa escola. Então, ali eu já comecei a ver algumas dificuldades das crianças na interação, etc. E aí, então, semana passada, no grupo de mães, uma mãe dizendo, olha, eu vejo que as crianças estão sendo... Meu filho está sofrendo bullying, eu gostaria que vocês checassem a conversa deles por WhatsApp, etc e tal. E eu não entendendo muito bem a conversa, até que ela diz, não, nós vamos tirar ele da escola, tchau, foi uma situação difícil pra gente, etc. E eu continuava sem entender, até que ela expõe que o filho foi vítima de eles entraram num atrito em algum ambiente da escola X, e que um dos coleguinhas de sala colocou um saco plástico na cabeça do filho dela. Eu vi aquilo, eu achei tamanha agressividade, né? Eu achei uma agressividade ímpar. Mas o que mais me preocupou não foi a agressividade do adolescente, foi a agressividade de reação das mães. E aí as mães diziam assim no WhatsApp, este bandido, este marginal precisa sair da escola, tem que ter alguma coisa para fazer para expulsá-lo. Tem que ser... Eu olhava aquilo e falava, como é que essa criança não vai ter um comportamento agressivo se é o que ele está aprendendo dentro de casa? Então, a linguagem, né, dos nossos jovens está sendo a nossa linguagem. A nossa cultura precisa ser de paz, e não a cultura de paz nas escolas. Enquanto nós tivermos esse entendimento muito baixo, um limiar de tolerância para o outro muito baixo, eles vão continuar aprendendo que é isso mesmo. Não fez o que eu quero, não é do jeito que eu quero, a gente vai partir para a agressividade. Então, claro que sempre existem situações que são da vida em sociedade, né? De como as pessoas lidam, existem questões culturais, questões sociais, mas o que eu vim aqui dizer para vocês é que além disto tudo, nós temos as questões relacionadas às doenças mentais. E que num pós-pandemia, a gente só está vendo numa exponencial. Isso não sou eu dizendo, isso são as estatísticas nos mostrando. Pode passar, por favor. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra. E aí, quando eu digo para vocês que é importante nós sabermos sobre doença mental, é importante que nós saibamos que aproximadamente 320 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, porque é a depressão o pico e o que é mais importante para a gente olhar. Porque, epidemiologicamente, a gente sabe que vem numa exponencial. E aí a gente pode lidar com diversas questões. Puxa, será que estão psiquiatrizando demais? Puxa, será que realmente o mundo está diferente? Puxa, e a gente fica no puxa, mas fato é que as pessoas possuem critérios diagnósticos e estão sendo diagnosticadas com depressão. Para vocês terem uma ideia, este número de 320 milhões é semelhante a que doença? Vocês têm alguma noção?
na sociedade, enquanto saúde pública? Quem dá mais? Pensei em câncer. Não. Diabetes. É o mesmo número, a prevalência de depressão pauta a prevalência de hipertensão e diabetes. Ou seja, é uma doença tão importante quanto. Só que a gente olha há anos em medidas preventivas para a hipertensão, para a diabetes, que, claro, são extremamente importantes e isso faz a gente viver mais. Mas a gente precisa olhar mais para a depressão. E o nosso país, ele ganha aí em quinto país do mundo em número de pessoas com depressão. E aí, quando eu tenho um indivíduo deprimido, eu tenho um indivíduo que tem uma incapacidade, ou seja, dias não trabalhados, dias não estudados, dias difíceis, cada vez mais altos. Então, a incapacidade gerada por esta doença, ela é silenciosa. 2, a compreensão social para isso é bem baixa. E aí esse indivíduo vai entrando numa circuitaria em que eu estou doente, eu não funciono, eu tenho uma queda financeira ou de funcionamento de rendimento, e isso vai num ciclo que só vai afundando e piorando, não só o indivíduo, não só a família, mas nós todos enquanto sociedade. E aí, o desfecho pior, e que eu achei importante nós trazermos, porque a gente precisa olhar para isso, é o desfecho pior de um quadro depressivo, ou um desfecho pior que eu tenho na minha área. O cirurgião tem o pior desfecho, perder o paciente numa mesa cirúrgica. Eu tenho perder o paciente por suicídio. Né? Esse é o pior desfecho que a gente pode ter de um paciente que tem um transtorno mental. E o nosso país, assim como outros da América Latina, diferente do mundo, eu vou mostrar mais pra frente para vocês, vem numa crescente e não numa decrescente. Então a gente tem hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 700 mil suicídios no mundo. Esse número caiu. A última estatística teve uma queda de 100 mil suicídios no mundo. Não no nosso país. O nosso país ainda é responsável por crescer este número. A gente tem 10 suicídios para cada 100 mil pessoas e é uma das 20 principais causas de morte no mundo. E aí o que é pior? Qual é a população que mais tem aumentado no número de suicídio? De 15 a 29 anos. Tá aí. Então, em vermelho está o índice das Américas. E a gente está num exponencial, diferente do que estão os outros continentes, vamos dizer assim. E aí, é importante que nós vejamos, quando a gente fala de suicídio, que é um desfecho muito triste, que também pode estar muito inserido em todo este contexto de violência, uma vez que é uma violência auto-infligida, a gente acaba olhando para os fatores precipitantes e predisponentes. Os precipitantes, muitas vezes a gente não consegue ter muito controle de como o indivíduo vai lidar com algumas questões. Mas claro que a gente pode ter algum controle sobre acesso a meios letais, eventos de vida que podem desencadear, precipitar o suicídio, auxiliando sempre esse indivíduo no preparo, que eu vou dizer mais adiante, mas principalmente o que é muito forte para o suicídio são os predisponentes, aquilo que a gente ainda não vê com tanta maestria. Os transtornos mentais, eles acabam ficando de lado. Existem muitas coisas relacionadas na área, né? Na minha área, infelizmente, por mais que a ciência tenha evoluído e que o mundo mudou com relação à psiquiatria nos últimos 30 anos, ainda existem muitas coisas relacionadas a estigma, a preconceito, a ideologias, e a gente acaba esquecendo por que alguém tem isso. Hoje a gente sabe, né? E não entra nessa questão de verdade, de fundo, né? Quem conseguir decifrar a figura direita ganha um prêmio, porque é isso, né? Como é que a gente chegou nessa sociedade tão transformada? E eu dei esse nome transformada porque essa semana eu estava chegando para trabalhar num dos lugares que eu trabalho, entrei no elevador e encontrei um paciente meu, um ex-paciente, na verdade. E aí, doutora, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Papapá, faço pesquisa aqui, né?
a senhora tem que fazer muita pesquisa mesmo, porque a gente está achando normal uma sociedade maluca. Então está tudo tão intenso que a gente está errando a mão. E eu acho que a nossa sociedade está muito transformada e muito sem parâmetro, né? Eu acho que a gente perdeu aquilo que eu também vou dizer adiante, que é o que a Françoise doutor. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que sim, a gente está numa faculdade em que a psicologia é muito forte. Ela foi uma médica francesa em que ela era designada como médica de paz. Uma pediatra que acabou evoluindo no sentido de fazer orientação para pais de como educar seus filhos e que eles tivessem maior resiliência e maior facilidade em viver o mundo. E aí ela chamava de moldura, no quanto a gente precisa sim de uma moldura, o ser humano precisa de uma moldura. Cada vez mais a gente tem visto isso, por mais que a gente negue isto. Então, questões comportamentais, né, limites, no ambiente de casa, no ambiente escolar, existe uma rotina, um horário de sono. Quem aqui não conhece um adolescente que passa a noite jogando videogame? A culpa é nossa. A noite não foi feita para jogar videogame, né? A noite foi feita para dormir. Nós produzimos hormônios dormindo. Se nós não dormirmos, nós não produziremos. A culpa é nossa. E os transtornos mentais que são mais comuns na infância e que podem sim gerar agressividade e que pode não termos uma cultura de paz em virtude dos transtornos mentais, que muitas vezes ou a gente hiperfatura, que também gera um problema, eu acho um problema muito grande, ou a gente minimiza. E os principais são transtornos de ansiedade, de depressão, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e os transtornos de conduta. Não vou entrar no mérito do que é cada um deles, mas citando só apenas cada um deles. Quais são os sinais de alerta de que uma criança ou um adolescente pode estar lutando com sua saúde mental? Aquilo que também nos é clássico. Eu costumo dizer que chegou no consultório um adolescente em que a mãe diz, até os 14 anos, eu falo que é o limite, até os 14 anos foi bem, dos 14 anos para frente, e aí eu pergunto, faz o jogo uma substância? Pronto, é quando tudo começa, né? Então a queda no rendimento escolar, mudança nas brincadeiras, tende a gostar de brincadeiras mais agressivas, ou então não tem mais predileção por um ambiente mais social. Crianças, adolescentes que começam a apresentar muita queixa somática. Eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor de barriga todo dia. Dor de cabeça, dor de barriga, eu tenho enjoo, emagrece, engorda. E mudança comportamental, né? Aquele adolescente que se isola, que se irrita e que não é pertinente à adolescência. Claro que existe um comportamento normal do adolescente que mudou. O que era normal no passado não é mais normal, o normal de hoje, né? A gente tem aquele adolescente que acaba por se isolar e que faz parte, aliás, este foi um grande problema relacionado, né, à pandemia. A gente tem a adolescência que é muito importante que o indivíduo faça o quê? Ele veja para fora dele próprio. E aí ele passou 2 anos e meio olhando para ele próprio o tempo inteiro, né? E aí eles deixavam de abrir a câmera, obrigada, e a gente ficava bravo, né? Eu, professora, abre essa câmera, tem que abrir a câmera, porque eu não quero... Mas eles não queriam olhar para eles ficaram olhando 2 anos e meio para eles, ao espelho. Qual o papel dos colegas, né, nesse sentido de apoiar a saúde mental de crianças e adolescentes? Observando e oferecendo ajuda, deixar de entender que o sofrimento de um indivíduo é tabu, dizendo, não, você não pode sofrer, que é isso, você tem que ser forte. Evitar conselhos do tipo, que besteira ficar assim, já isso passa, não leva isso em conta. E nas crianças pequenas, o educador, a escola, tem um papel muito importante na parceria com a família. E aí, eu acho, até não só por minha experiência pessoal, como também no meu consultório, que as escolas se perderam um pouco.
E isso é reflexo de uma sociedade doente. Porque se em casa nós estamos doentes, aquela professora que sai para ir para a escola também não está bom. E aí ela vai lidar com 25 indivíduos que não estão bem, isso, uma parcela ali de 20%. Ou seja, grande imbróglio. Como as mídias sociais e a tecnologia afetam a saúde mental das crianças e dos adolescentes, né? Nós também nos acostumamos a isso. E eu me incluo nisso. Eu estava aqui aflita, porque eu não conseguia botar minha aula lá. Eu falei, vai no gogó. Né? A lousa, o giz, eu adoro, aliás, papel, lousa, giz. Acho que nunca falha. Mas a tecnologia falha. Né? E ela falha também no sentido de não ter limite. De nós não darmos limite. De nós não nos darmos limite. Quem aqui não dorme com o celular na mão ou ao lado da cabeceira? Ninguém levantou a mão. 1, 2, 3. Então, limitar o acesso e restringir o conteúdo. Essas ferramentas são maravilhosas, nós não sabemos usar, esse é o grande problema. Você consegue absolutamente restringir e limitar aquilo que a sua criança e o seu adolescente vai ter acesso. Aliás, nós sabemos que eles são absolutamente influenciados. Não é à toa que quando teve o 30 Reasons Why, nós tivemos logo na sequência, principalmente nos Estados Unidos, um boom de suicídio. A história da baleia azul, suicídio, isso é novo, pessoal? Isso tem a ver com tecnologia? Não. Na década de 80, na Alemanha, teve uma série de televisão em que um adolescente tinha o mesmo comportamento e também teve um boom de suicídio. A gente precisa olhar mais para o velho mundo. O velho mundo já viveu mais que a gente. Ao invés de olhar para o novo mundo que está um pouquinho mais acima da gente, a gente precisa atravessar o Atlântico e não subir na Terra. Uma coisa que é muito importante quando você está na tela, você ativa, isso é comprovado cientificamente, o sistema de recompensa, onde a dopamina, que é um neurotransmissor muito vinculado ao prazer, é ativado. Então ele é ativado o tempo inteiro. Só que ele é ativado numa adolescente, numa criança, em que o pré-frontal, que é o controle inibitório, não está completamente formado. Ele termina de ser formado aos 25 anos. A gente achava que era aos 18, por isso tanto tem as coisas bebidas aos 18, né? Não, é aos 25 anos. Acho que alguns têm 50 e não formou ainda o pré-frontal. Estudos recentes mostram pra gente uma mudança no funcionamento cerebral. Quando eu digo para vocês que a psiquiatria mudou demais, o meu doutorado foi isso já há 15 anos, em neuroimagem na psiquiatria. Hoje a gente faz neuroimagem funcional com o pé nas costas. Quando eu fiz era super difícil e tal. O que a gente vê? A circuitaria que é esperada para um adolescente não acontece naquele adolescente que tem um abuso de uso de tecnologia. Tá, mas o que a gente faz hoje, se os nossos filhos precisam do celular para saber a agenda escolar, de qual vai ser a grade, do e-mail, da mudança, da matéria? De novo, eu acho que a gente precisa olhar mais para o velho mundo. Como comportamentos e atitudes dos adultos interferem nas crianças e nos adolescentes? Não tem jeito. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar alguém. É a única maneira. A promoção de saúde. Então, brincar, estímulos, respeitar o tempo da criança. Nem toda criança tem aquele tempo que a gente espera. Agora, algumas escolas ditas excelentes em São Paulo querem que a criança saiba ler e escrever aos 4 anos de idade. Que isso, gente? Então, nos dias atuais, os adultos estão cada vez mais estressados, sem tempo, e dar uma tela para o seu filho é a babá perfeita, a chupeta perfeita. Aliás, para muito adulto também, né? E a gente deixa de olhar para a necessidade, o que é necessário de fato, o desenvolvimento da resiliência e da autoestima. Que é isso que a gente sabe que ajuda o indivíduo e protege com relação à doença mental. Fatores de risco para transtorno mental, Então, a resposta do indivíduo a situações de risco em termos de vulnerabilidade e resiliência. Vulnerabilidade é aquilo que a gente não tem muito controle, mas a gente pode ajudar a não desencadear.
Então, a vulnerabilidade, predisposição do indivíduo para desenvolver alguma forma de psicopatologia ou a suscetibilidade para resultados negativos no desenvolvimento. Isso tem muito a ver com a genética. E isso ainda nós não conseguimos mudar. A resiliência é algo que sim, a gente pode ajudar a nossa criança, o nosso adolescente a ter, que é a predisposição para resistir aos fatores de risco e alcançar um desenvolvimento adequado. É nisso que nós temos que olhar. E quando, eu nem estou tocando nesse assunto que é tão polêmico, né? Mas que eu não posso deixar de fazer aqui um preâmbulo, eu sou psiquiatra. A gente tem que olhar com muita parcela e com muita cautela nessa questão da liberação total de drogas. Um grande exemplo para o nosso país, pessoal, é o tabaco. Nós somos modelo no mundo. No mundo. A nossa redução pós a restrição do uso do tabaco foi animal. Inclusive a nível de saúde pública. Então, a gente precisa olhar com muita cautela para isso tudo. Bom, alguns fatores protetores, né? O vínculo afetivo, bom humor, um bom funcionamento cognitivo, né? Inteligência, o que a gente sabe que nem sempre isso é possível, principalmente com a população carente, que não teve um pré-natal adequado, a alimentação não é adequada, vive num regime de violência. Desenvolvimento de habilidades sociais, relacionamentos sociais afetivos bem estruturados, né? Acesso aos serviços de saúde e de educação e as políticas públicas de proteção dos direitos humanos. Pode passar, Fábio. Vou correr aqui, infelizmente. Como a gente acaba ajudando, né, a desenvolver fator protetivo? Treinando a habilidade social. E isto é o grande X da questão. Estou correndo. Uma coisa que eu acho importante nisso, isso é só sinal que precisa continuar. Outra coisa, eu sei disso, mas é aquilo que eu não sei. E depois tem as perguntas também. Então, Pode. É meu material, fui eu que criei, claro, pode. Pode sim. Então, o desenvolvimento de habilidade social é algo que a gente desenvolve até morrer. Mas ela é muito mais intensa na criança e no adolescente. A gente precisa ajudar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Só que para isso nós precisamos estar bem. E isso é algo que tem que ser educado. Você não está bem? Hoje não é um bom dia? Não saia de casa. Se você começar a não sair de casa 1, 2, 3, 4 dias, opa, eu estou doente, eu preciso de ajuda médica. Agora, sair mal, agredir o outro, seja verbal, seja fisicamente, seja em atitude, qualquer coisa, não vai bem. A criança e o adolescente está do lado, a professora está na sala de aula intolerante, não é porque ela não está bem, né? E a gente precisa olhar para isso. Uso de drogas, né? E o baixo repertório em habilidade social. Claro, aquele indivíduo já não tem pré-frontal, já não está tudo ainda em construção. Somado ao uso de substância, ótimo. Habilidade social, zero. Ele vai ficar único e exclusivamente dedicado a como é que eu vou fazer para comprar maconha, em que lugar da escola eu vou ficar quietinho, usar. E fica nessa articulação do repertório social cada vez mais restrito. Pode passar? E aí é quando eu ia começar a falar de agressividade, mas não vai dar tempo. Pode passar, Fábio. Pois é. Quais são os problemas, né, da agressividade, né, de comportamento agressivo? Tem as questões que são externalizantes e as internalizantes. Então, aquele indivíduo que carrega a mágoa, que carrega ressentimento, que carrega a autodepreciação, não tem jeito, o externalizante vai aparecer de alguma maneira. Com agressividade, com coerção, com desrespeito em relação ao outro. Pode passar? Então, pesquisas, né, sobre comportamento antissocial e de métodos educativos, o que a gente tem, né? São filhos expostos à violência por longos períodos, frequentemente têm comportamento de forma agressiva.
Bom, é claro que isso é muito mais frequente, e é fato, num ambiente de baixo nível socioeconômico, em que tudo é muito mais hostil para a família de um modo geral. Mas isso existe em qualquer classe, né? Então eu vivo a agressividade em casa, não tem jeito, eu vou ser agressivo também. Filhos criados em condições negligentes tornam-se pouco tolerantes à frustração, com pouca motivação para seguirem normas sociais e relativamente imunes ao remorso. Eu nunca me esqueço de uma criança de 5 anos que eu atendi, eu era ainda uma jovem psiquiatra, atendendo numa emergência psiquiátrica, que chega a mãe com essa criança e diz: eu não sei mais o que fazer. Ela estava realmente uma mãe muito desesperada. A criança tinha cortado os dedinhos de um gato, sem nenhum remorso, nenhum, zero, rindo, achando fantástico aquilo. Ao ingressarem no ambiente escolar, eles passam a repetir o padrão vivenciado no ambiente que ele vivia antes, em casa, né? E acaba prejudicando a aprendizagem e a socialização. E prevenção primária é onde o nosso país tem que olhar. Quer dizer, evitar ou remover fatores de risco ou causais antes que se desenvolva um mecanismo patológico que levará à doença. Nós já temos programas de rastreamento de câncer há muitos anos. Campanhas de vacinação contra doenças infecciosas, graças a Deus, há muitos anos. Nós também somos exemplo do mundo. E a aplicação de normas de segurança contra acidentes também. E eu incluo mais uma, a prevenção do tabaco. Mas e para os transtornos mentais? Qual é que é a nossa prevenção primária? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Que é muita coisa. Quando a gente vai desenvolvendo, né, a habilidade socioeducativa, a gente aumenta a probabilidade de comportamento adequado e de reduzir os inadequados, claro. Quando a gente estimula comportamento assertivo, né, o pai reflete e é assertivo na educação do seu filho, possibilitando que ele expresse sentimentos, que ele dê opiniões, que exista crítica, mas que exista um limite até onde ele pode ir. Isso é muito importante. Eu adoro a Mafalda, e é bem isso mesmo que ela diz aí. O relacionamento entre pais e filhos precisa ser positivo, tem que ser mostrado sentimento, tanto negativo da atitude que não foi legal, e mostrar que a sociedade também não vai aceitar. Mas a gente também tem uma questão que eu saliento para vocês. A gente tende a dizer: este seu comportamento é muito feio. Qual é a correlação com a estética? Não tem nenhuma correlação com a estética ou comportamento. Esse seu comportamento não é bacana, feriu o seu amiguinho. Então, a nossa linguagem precisa mudar, porque daí já começa. Feio, eu estou dizendo algo sobre uma qualidade estética. É uma imagem em construção, né? Não tem jeito. Aquela criança, aquele adolescente, é uma imagem em construção. Quando você diz para essa criança, para esse adolescente: você não tem educação, você é uma criança má, aquilo vai sendo tão internalizado que sim, ele vai... Você não falou que eu sou? Então eu sou mesmo. A punição, né? O que a gente... É algo tão questionável, né? Que punição é essa? Até onde a gente quer chegar? Uma punição agressiva? É essa a linguagem? Ou uma punição do mesmo jeito que a gente tem, né? Eu costumo dizer para os meus filhos: bom, se eu andar em alta velocidade, eu tenho uma multa. O único prejudicado disso tudo sou eu. Então é isso que tem que ser refletido, e não a punição agressiva. Comportamento coercitivo, que é mais do que uma agressividade verbal nisso, no comportamento. Pode passar, o Nemo, né? O pai avisou: não vá lá, não caminhe até lá. E aí ele foi, e a gente sabe no que deu. Desculpar-se, né? Admitir os próprios erros, ensinar este comportamento. Como eu disse para vocês, François Doutor falava muito sobre Cadre,
que é moldura e o quanto é importante que nós tenhamos, todos nós, todo mundo adora violar alguma coisa. A criança socialmente habilidosa, né? A iniciação e a manutenção de conversas, falar em grupo, expressar amor, afeto, agrado, defende seus próprios direitos, solicita favores, recusa pedidos, faz e aceita cumprimentos, expressa as próprias opiniões, incluindo desacordos, expressar com justificativas quando molestada, enfadada, desagradada, saber se desculpar ou admitir falta de conhecimento, pedir mudança de comportamento do outro e enfrentar críticas recebidas. Isto é algo que nós vemos com frequência. Pessoal, algo que nos assusta, a mim e a minha família, é o quanto nós entramos em elevador, nós cruzamos com pessoas na garagem do prédio, eles não cumprimentam, não falam oi. Eu não estou falando só de criança e adolescente, eu estou falando de adulto, de nós velhos. A gente muitas vezes diz bom dia, fica no vácuo. E aí eu trouxe essa frase do Rubem Alves, que eu amo.